Brian McDermott. Brian Douglas McDermott era um estudante de 10 anos que desapareceu de Belfast em 1973. Descrito como uma criança quieta, Brian era o mais novo de 3 filhos e 2 filhas nascidos de Edward e Joan McDermott. Por volta da 1 da tarde, em 2 de setembro de 1973, Brian deixou sua casa na Wells Street, em Lower Woodstock Road, para brincar com seus amigos no parque. Ele deveria estar em casa para o almoço de domingo às 2:30 da tarde, mas ele nunca chegou. Os pais de Brian acionaram as autoridades, que iniciaram uma busca pelo menino desaparecido. As regiões próximas foram minuciosamente vasculhadas, edifícios vazios revistados e o Parque Florestal Tellimore investigado, mas nenhum rastro do garoto de 10 anos foi achado. Então, uma semana depois, no sábado, 8 de setembro, durante as buscas no rio Lagan, a água foi baixada para que a polícia pudesse dar uma olhada mais de perto. O que eles encontraram ao drenar a água foi o pior pesadelo de um pai: um saco contendo partes do corpo desmembrado de Brian McDermott. Um braço e 2 pernas estavam faltando, e esses membros nunca foram recuperados, apesar das tentativas desesperadas dos investigadores para localizá-los. O corpo também estava queimado, levando as autoridades a suspeitar que, após o assassinato, o perpetrador tentou disfarçar a verdadeira identidade de Brian queimando sua carne. Os pais locais temiam pela segurança de seus filhos, aterrorizados com a ideia de que um assassino andava entre eles, enquanto a família McDermott se desmoronava e começava a lamentar pela perda de seu filho e irmão. Brian foi sepultado em 13 de setembro de 1973. Enquanto milhares de entrevistas foram realizadas, dicas foram minuciosamente investigadas e uma enorme caçada ao culpado foi realizada, a polícia sentia que estava ficando sem pistas. Eles, supostamente, procuraram por ligações sectárias, redes de pedofilia e teorias de bruxaria, mas nenhuma delas apresentou pistas promissoras. Eles também ponderaram brevemente conexões com o lar de meninos Kinkora, em Belfast. Isso se deu devido à ideia, em 1982, de que o caso de Brian envolve, citação, possíveis aspectos homossexuais. O lar foi cenário de graves acusações de abuso sexual que resultaram em um grande escândalo e tentativa de acobertamento em 1980. Havia até rumores sobre conluio do Estado e sussurros de que um anel de pedofilia estava operando de dentro da casa, que tinha ligações com os serviços de inteligência. No entanto, nunca houve qualquer conexão estabelecida entre o caso de Brian e o lar do menino. As autoridades também investigaram William McDermott, o irmão de 16 anos de Brian. Eles suspeitaram que ele tivesse se vingado infantilmente de seu irmão mais novo após Brian o atingir nas costas com um bastão. A polícia já estava de olho nele há algum tempo, mas não foi até 1976 que eles conseguiram trazê-lo para interrogatório quando sua mãe o denunciou por agredi-la. William confessou durante o interrogatório, mas rapidamente se retratou dessa admissão de culpa. E desde então, ele manteve sua inocência e alegou que a confissão foi forçada. Então, em 2008, sua ex-esposa contou a um tribunal em Worcester que ele havia admitido ter tirado a vida de Brian. Isso foi mencionado em uma audiência sobre as mensagens ameaçadoras e abusivas que William enviou à ex-esposa. William tem outras condenações por crimes violentos, mas continua a manter sua inocência. Ed, o irmão mais velho de Brian, que tinha 19 anos quando ele desapareceu, foi o porta-voz da família ao longo dos anos. Ele declarou publicamente que a família está afastada de William, tendo cortado laços com ele há muito tempo. Ed acredita que William é culpado pelo que aconteceu com Brian em setembro de 1973, alegando que ficou desconfiado quando William disse que não queria a publicação de um livro sobre o caso de Brian, quando um escritor abordou a família em 2003.
Ele até chegou a contatar seu deputado local pedindo para que ele impedisse isso. Segundo Ed, William começou a se deteriorar depois disso, ficando mais agressivo e perigoso. Em 1993, o jornal irlandês The Sunday Life recebeu uma carta anônima e um desenho de um suspeito em conexão com o caso. A carta afirmava que o homem no desenho morava perto de onde Brian desapareceu e até forneceu um endereço. Porém, aparentemente nada mais surgiu dessa pista. O caso de Brian passou despercebido nos anos 70 devido aos problemas na Irlanda. Mesmo agora, os detalhes sobre o caso são limitados. Em 2003, foi notado que a polícia ainda se recusava a descartar quaisquer possíveis conexões tanto com bruxaria quanto com pedofilia. Depois do assassinato injusto de Brian, seus pais recorreram à bebida e a família passou a maior parte dos dias à beira de crises. Joan McDermott acreditava que seu filho, William, estava envolvido até sua morte em 2004. O caso de Brian McDermott segue sem resolução. Quem tiver informações sobre o caso de Brian deve ligar para o Disque Denúncia no 0800 55 5111. Rhonda Johnson e Sharon Shaw, no dia 4 de agosto de 1971, duas melhores amigas, Rhonda Renee Johnson, que preferia ser chamada pelo seu nome do meio e tinha 14 anos, e Sharon Lynn Shaw, que tinha 13, passaram a tarde na praia de Galveston Bay, no Texas. Uma amiga delas, Glenda Willis, contou ao Houston Chronicle em 2015 que as meninas planejavam ir à escola de esqui aquático Wicks naquele dia, mas o vento tornou o Bayou muito agitado para o esqui aquático. Ela viu as meninas na praia quando estava de saída e ofereceu uma carona, mas elas recusaram. Testemunhas viram as meninas pela última vez caminhando na Avenida Sewell, em Galveston, mas Rin e Sharon nunca voltaram para casa. No dia 3 de janeiro de 1972, dois meninos pescando no Lago Clear encontraram um crânio humano flutuando na água. A dupla pensou que era uma bola de esportes, mas logo descobriram que não era. 6 semanas depois, os pesquisadores encontraram o resto do corpo e de outro nas marismas, perto da água. Em fevereiro de 1972, os dentes do crânio foram comparados aos registros dentários de Sharon Shaw, desaparecida 6 meses antes. O colar de crucifixo de Sharon foi encontrado enrolado ao redor do crânio. O corpo foi positivamente identificado como sendo da menina de 13 anos. O outro conjunto de restos mortais encontrados foi posteriormente identificado como sendo de Renee, mas os corpos das meninas estavam muito decompostos para determinar a causa da morte. Alguns meses depois, em maio de 1972, as autoridades receberam uma dica de um homem chamado Glenn Price, que era um vereador local. Ele aconselhou que a polícia investigasse um criminoso sexual chamado Michael Lloyd South, que trabalhava em um posto de gasolina e havia sido culpado de vários incidentes de voyeurismo. Não demorou muito para a polícia investigar essa dica e eles visitaram Michael em seu local de trabalho. A polícia solicitou que Michael comparecesse à delegacia para um interrogatório e no dia seguinte ele chegou de forma voluntária, pronto para responder às perguntas. Quando perguntado se ele conhecia as meninas, Michael admitiu que as reconhecia, mas disse que não as conhecia. Depois disso, no entanto, as coisas mudaram. Segundo o relato de Michael, o chefe Michael Morris o manteve confinado por horas, afirmando que só poderia sair se confessasse. Ele alegou que foi encostado em uma parede, atingido com um cacetete e provocado pelo chefe Morris com sua pistola. Morris ameaçou matar Michael se ele não confessasse os assassinatos. Desgastado e aterrorizado, Michael concordou em confessar. Relataram que ele foi forçado a escrever sua confissão à mão e reescrevê-la repetidamente. Mais tarde, um investigador chamado Dave Coburn
corroboraria a história de Michael de que ele foi coagido a escrever a confissão. Coburn até queria ser testemunha no julgamento de Michael, mas nunca foi chamado. Coburn tinha visto o chefe de polícia Morris tratar outro suspeito, exatamente da mesma maneira, um ano antes do trágico caso de Rin Johnson e Sharon Shaw. A confissão final assinada por Michael continha várias discrepâncias. Ele afirmou ter despejado os corpos das meninas em El Lago, a mais de 20 milhas dos pântanos onde os restos foram achados. Ele também disse que havia estrangulado ambas, mas nenhuma mostrou sinais de estrangulamento durante a investigação do legista. 3 dias depois, ele forneceu ainda mais histórias conflitantes, contando a 2 xerifes adjuntos que ele havia pegado as meninas de um restaurante, Sizzler Steakhouse, dirigido por um bairro de El Lago, com elas, e depois comido com elas em um restaurante local, Jack in the Box. Depois disso, ele afirmou que bateu na cabeça de ambas as meninas com uma garrafa de vidro de Coca-Cola antes de despi-las e jogar suas roupas na rodovia, apesar do fato de que ambas as meninas foram encontradas com suas roupas. Havia também testemunhas que afirmaram ter visto as meninas em Galveston por volta das 9 da noite. Na noite em que desapareceram, Michael afirmava que as meninas estavam com ele em seu carro naquele momento. 2 semanas depois, Michael Self foi liberado da prisão pelos delegados do xerife e levado aos locais mencionados em sua confissão escrita. Os delegados tiraram fotos dele em cada local e essas fotos foram apresentadas em tribunal durante seu julgamento com uma terceira confissão, enquanto o advogado de Michael refutou isso, alegando que o que eles haviam feito era ilegal. O julgamento de Michael começou em 15 de maio de 1973 e terminou em 18 de setembro de 1974. Ele foi condenado pelo assassinato de primeiro grau de Sharon Shaw, mas absolvido no caso de Rin Johnson. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ao longo dos anos, Michael tentou continuamente apelar da decisão do tribunal até que não lhe restaram mais recursos. Ele foi recusado todas as vezes, mesmo depois de vir à luz que o chefe Morris e o delegado Tommy Dill estiveram envolvidos numa série de roubos que começaram em 1972. A dupla foi presa, com Morris sendo condenado a 55 anos e Dill sendo condenado a 30. Apesar de parecer razoável investigar se um trabalho minucioso havia sido feito nos casos de Sharon e Ren, os recursos e tentativas de liberdade condicional de Michael foram constantemente negados. Michael Self morreu na prisão de câncer em 2000. Um artigo do Houston Chronicle, em 2011, observou que o advogado de Michael havia declarado sua crença de que seu cliente foi acusado injustamente e coagido a uma falsa confissão. 2 oficiais de investigação, um policial de Galveston e um ex-promotor do condado de Harris também compartilham essa crença. Desde a morte prematura de Rin Johnson e Sharon Shaw, houve vários outros possíveis suspeitos além de Michael Self. Em abril de 1890, um homem não identificado em Taylor Lake, Texas, entrou em sua delegacia local e afirmou ter cometido o crime. Durante sua confissão, ele supostamente admitiu que havia amarrado ambos com um cabo elétrico. Isso era algo que a polícia sabia, mas nunca tornou público para que pudessem distinguir o verdadeiro assassino das falsas confissões. O homem, supostamente, sofria de psicose. Por algum motivo, apesar dos detalhes que ele havia dado, ele foi posteriormente descartado como suspeito pela polícia. Então, em 1998, um homem chamado Edward Harold Bell escreveu várias cartas para os promotores em Galveston e Harris County, confessando os assassinatos de várias meninas jovens, algumas com apenas 12 anos, entre 1971 e 1977, nas áreas de Galveston, Clear Lake, Dickinson, Houston e Alvin. Na época, Bell cumpria sentença de 70 anos pelo assassinato a sangue frio do ex-fuzileiro naval
Larry Dickens, em Pasadena, 1978, a quem atirou e matou quando Dickens tentou impedi-lo de se masturbar publicamente diante de adolescentes. Bell ficou foragido por 14 anos, mas foi eventualmente localizado em 1993 no Panamá, vivendo com uma menina adolescente. Em agosto de 2015, Bell admitiu ter tirado a vida de 11 jovens mulheres. Ele as chamou arrepiantemente de as 11 que foram para o céu. Ele alegou ter sido lavado cerebralmente e forçado por uma organização secreta a executar as meninas. Ele morreu aos 82 anos, em 20 de abril de 2019, e seu possível envolvimento com as mortes de Sharon Shaw e Reni Johnson ainda está sendo investigado. Com todas as opções não exploradas e confissões forçadas, é improvável que algum dia saibamos realmente o que aconteceu naquele trágico dia de 4 de agosto de 1971 com as duas melhores amigas, Rhonda Johnson e Sharon Shaw. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda quer conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Detetive de Casos Não Resolvidos no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.